gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Mas, beleza? Hoje, climatologia, vamos começar aqui. Vamos ver esses 4 pontos referentes à matéria, tá legal? Que é as massas de ar, as correntes marítimas, os climas que a gente tem no Brasil no geral e os seus respectivos climogramas, beleza? Então o intuito é a gente conhecer todos esses pontos aí e ao final da aula a gente conseguir reconhecer os climas tranquilamente, reconhecer um climograma tranquilamente, cada um com suas características específicas, beleza? Então sem muito estresse. Antes da gente começar aqui a falar propriamente de clima, de massa de ar, de temperatura, preciso só falar duas coisas para vocês. Primeira coisa, referente ao tempo e clima e depois referente à latitude, beleza? Inicialmente, já ouviram aquela piadinha lá entre tempo e clima? Já ouviram? Alguém já ouviu uma piadinha referente a tempo e clima? Não? Não? Já? Beleza. Então, existe uma pequena diferença entre tempo e clima, beleza? Mas a diferença é muito óbvia e a gente já está acostumado com essa diferença. Mas conceitualmente falando, elas são diferentes. Vou dar uma explicação, vocês vão entender. Quando vocês acordam, vocês olham na janela, tá chovendo, vocês falam o quê? O tempo está fechado, o tempo está feio, ou o clima está fechado, o clima está feio? O tempo, perfeitamente. O termo tempo está correto nesse emprego. Por quê? Quando a gente pensa em tempo, a gente está pensando no tempo de agora e no máximo daqui uma semana, beleza? Ou seja, quando você abre o jornal lá para ver, você vê a previsão do tempo ou do clima? Tempo. Por quê? É geralmente a previsão da semana, certo? Isso é previsão do tempo, fechou? Então o tempo é o que está acontecendo agora e o que vai acontecer no máximo até aqui uma semana, ok? Tudo tranquilo? No segundo momento a gente tem o clima. O clima, ele é a análise de um determinado lugar ao longo de 40 anos para se formar um clima, tá legal? Então assim, vários cientistas, uma equipe lá fica estudando aquele determinado local, fica estudando o tempo daquele local por vários anos para se determinar o clima de determinada região, ok? Então o clima, ele demora muito mais para ser formado, beleza? Então quando você acorda e fala, pô, o tempo tá fechado, tá correto? Tá correto, beleza? Ninguém acorda e fala, pô, o clima tá feio hoje. Ninguém fala isso não, né? Beleza, então tranquilinho, a nomenclatura vocês já usam exatamente. Tempo. São as condições atmosféricas de um determinado lugar em um dado momento. Não existe um padrão, então sempre mudando. O exemplo, o tempo hoje está nublado. Perfeito. E clima. Clima é a análise do tempo no determinado lugar da superfície terrestre por no mínimo 30 anos, nem 40, 30 anos. A padrão e que se repete. Um exemplo, o Rio de Janeiro tem clima tropical litorâneo, beleza? Mas notem, o clima a gente faz um estudo aprofundado e prolongado para determinar aquele clima. O tempo não. Você pode falar o clima, por exemplo, a gente fala em São José dos Campos. Tem dia que o clima vai estar ensolarado, tem dia que o tempo vai estar ensolarado, tem dia que o tempo vai estar fechado, beleza? Assim, independe, beleza? Todo tranquilo? Fechou. Segundo ponto importante é referente à latitude e linha do Equador. Por que isso é importante pra gente quando a gente pensa em clima? Alguém tem alguma ideia? Por que a linha do Equador é importante quando a gente pensa em clima? Menor latitude mais quente, maior latitude mais frio? Perfeito, vamos lá. Rapaziada, vocês sabem que a Terra em relação ao Sol, ela não é reta, né? Ela é inclinada, beleza? Onde no planeta Terra a gente tem a maior incidência de raios solares? Na linha do Equador, perfeito. Significa que na linha do Equador estão localizadas as regiões mais quentes do planeta Terra, sim ou não? Sim, ok. Então, se na próxima linha do Equador a gente tem as regiões mais quentes, quanto mais distante a linha do Equador eu fico, mais frio, sim ou não? Sim, não à toa, no centro do planeta onde a gente tem a linha do Equador, é muito quente. E quando eu me distancio, quando eu vou para os polos, eu chego no Polo Norte, eu chego no Polo Sul, como que é no Polo Norte? Como é que é o Polo Sul? É frio ou calor? É congelado, beleza? Então, fiquem com isso. A latitude está associada à temperatura, tá? Então, por exemplo, latitude significa a distância de qualquer ponto da Terra à linha do Equador, beleza? Então, quanto maior a altitude, mais embaixo ou mais em cima do planeta Terra e a latitude ela vai ter até 90 graus, né? 90 graus, latitude do norte, 90 graus sul, diferente do meridiano de Greenwich, né, que é 180, 180. Aqui não, é 90 e 90, beleza? Quanto mais distante do Equador, mais frio, ok? Se eu perguntar para vocês no Brasil, onde que é mais frio, no norte ou no sul?
Por quê? Porque está mais longe do Equador. Ponto final, tudo tranquilo? Deu para entender a situação? Fechou? Então é basicamente assim que a gente determina o clima. O clima ele depende da localização daquela determinada região em referente ao planeta Terra no geral, ok? Deu para todo mundo entender mais ou menos como funcionar? Fechou? Então vamos lá. Aqui a gente tem o mapa do Brasil com as suas massas de ar, ok? Primeira coisa que eu preciso determinar para vocês. No Brasil atuam todo o tempo 5 massas de ar no total. 5 massas de ar no Brasil atuam, ok? Olhem para as massas de ar agora. MEC, MTC, MTA, MPA. Preciso decorar esses nomes? Sim ou não? Preciso decorar? Não preciso decorar nada aqui. Por que eu não preciso decorar? Porque isso aqui é óbvio, tá? Porque isso aqui é muito fácil. Você vai bater o olho, você não precisa decorar nada. Você, de cabeça você vai conseguir fazer. Vem comigo. O M dessas massas aí é de quê? De massas, beleza? Agora vamos dar uma olhada. Tá vendo? Vamos aqui nessa daqui, ó. Beleza? Meia. Massa de alguma coisa. Olhem a localização. Essa massa, ela tá próxima à linha do Equador? Sim ou não? Sim. Posso chamar ela então de massa equatorial? O que vocês acham? Válido? Ok. Então, massa equatorial. E sobre onde que ela se forma? Sobre o Oceano Atlântico. Então, eu posso chamar ela de massa equatorial atlântica? Sim ou não? Difícil fazer isso? Precisei decorar alguma coisa? Só de bater o olho eu vou conseguir reconhecer? Sim ou não? Consigo, beleza? Então, vamos fazer a mesma análise. Vamos fazer a análise aqui na MEC agora. Massa de massa e de equatorial. Tá próximo do Equador ainda? Sim, então massa equatorial. E o C? Tá sobre aonde? Sobre o continente. Continental? Massa equatorial continental? Todo mundo tranquilo? Difícil de fazer isso aqui? Precisou decorar alguma coisa? Precisa lembrar de alguma coisa? Não preciso. De bater o olho você já consegue reconhecer, beleza? MTC agora. Surgiu um T agora. De onde que vem esse T? Tropical, todo mundo concorda? Por quê? Porque o Brasil é um país tropical. 92% do país está está localizado em região intertropical, tá? Entre os trópicos do planeta Terra, beleza? Então o Brasil, em geral, é um país tropical. Então, se não é uma massa equatorial e não uma massa polar, vai ser uma massa tropical, beleza? Todo mundo tranquilo? Perfeito. Então, MTC, massa tropical, o C a gente já sabe que é de continente. Então, massa tropical continental. Agora, MTA, lá no meio do mar aqui, ó. O M a gente já sabe? O T também? O T é de tropical. E o A no final, já sabe também? De Atlântico, perfeito? Se formou sobre o mar, então massa tropical atlântica, ok? Para finalizar, a gente tem só mais uma, que é a MPA. Se localiza lá na região sul do país, ok? Massa P. P vem aonde? Polar. Por quê? A massa polar, ela é a única que está abaixo do trópico de Capricórnio, perfeito. Abaixo do trópico de Capricórnio. Se ela está abaixo do trópico de Capricórnio, ela já entra numa região que a gente chama de zona polar, né? É para mais para baixo dos trópicos. Polar não, temperada, perdão. Para baixo é temperada, beleza? Temperada, aí quase chegando no polar, vira as polares. Mas enfim, abaixo do trópico a gente vai chamar ela de polar, que ela é mais próximo do polo do que do Equador, ok? Todo mundo tranquilo? Fechou. Então, massa polar e o A vem de novo de quê? Atlântico. Todo mundo tranquilo? Pô, agora a gente já conhece os 5 nomes das massas de ar? Difícil fazer isso aqui? No geral, não. Tô decorando alguma coisa? Não. Só coisa óbvia que a gente já conhece, tá? O Oceano Atlântico, tu não conhece? O continente, tu não conhece? Linha do Equador, tu não conhece também? Tranquilo? Ok. Agora eu quero que vocês analisem a questão aqui. Tá vendo que a bolinha tem umas cores? E elas também têm um contorno. Vamos dar uma analisada aqui. O interior delas é quente ou frio. E a bordinha é se ela é seca ou se ela é úmida, beleza? Vamos tentar entender por que cada uma é seca, por que cada uma é úmida, ou quente ou fria? Vamos lá. Se a massa ela está próxima à linha do Equador, ela vai ser quente ou fria? Precisa de explicação? Não, tá. Então as duas do Equador ali são quentes, perfeito? E a tropical continental, ela é quente ou fria? Por que é quente? Tá numa zona tropical, a gente ainda considera uma zona quente, beleza? Então, tranquilinho. Então,
tanto a continental quanto a atlântica a gente vai considerar de quentes também. A única que é fria, de fato, é a que fica abaixo do trópico de Capricórnio, beleza? Então, a gente chama a última lá fria, que ela fica muito mais próxima à região polar do que a linha da região do Equador, perfeito? Todo mundo entendido? Fechou? Então, se é quente ou frio, vocês conseguem identificar? Ok? Fazendo como? Pô, tá longe ou tá perto do Equador? Beleza? Se estiver perto, tá quente. Se estiver mais longe, tá frio. Beleza? Todo mundo entendido? Para finalizar, vamos ver se elas são úmidas ou se elas são secas. Vamos lá. Olha aquela meia lá, onde está o mouse. Tá em azul em volta, certo? Tá em azul significa que é úmida. Explica para mim, por que aquela massa é úmida? Porque tá no oceano, né? Pô, se tá em cima do oceano, vai ser úmida. Perfeito. Tá errado? Não tá, tá certo. Olha a MTA, mesma coisa? E a MPA? Mesma coisa também? Mesma coisa. Todas essas três massas, elas se formam sobre o Oceano Atlântico. Dessa forma, elas vão ser massas úmidas no geral, ok? Para finalizar, as duas massas que a gente tem no continente, a gente tem a MEC e a MTC. Olhem a MEC. Quente ou seca? Úmida ou seca? Por que ela é úmida? Está acima da floresta amazônica, a maior floresta equatorial do mundo, muita pluviosidade, muita umidade naquele local, beleza? E os odores, presença dos odores também interessante. Então, dessa forma, por mais que ela se formando em cima do continente, a tendência é ela ser seca, porém, como ela está sobre um corpo de água muito grande, que é a bacia amazônica, é uma região muito úmida do planeta Terra, acaba que essa massa de ar, ela sim continua sendo úmida, beleza? Todo mundo entendido? Então, massa equatorial continental, úmida. Para finalizar, a gente tem a MTC, seca ou úmida? Seca, porque ela está em cima do continente, tem algum grande corpo de água, tem alguma situação ali extracurricular que faça ela ser úmida, sim ou não? No geral, não, tá? Então acaba que ela é seca, fechou? Rapidamente, características únicas de cada uma das nossas massas de ar, que a gente já conhece as 5. Única seca que a gente tem no Brasil? Qual que é? Tropical continental, única seca, beleza? É essa daqui, certo? Todo mundo tranquilo? E qual que é a única fria? Polar Atlântica, mais tranquilo, você tá vendo não também, né? Rapaziada, rapidinho, sem muito estresse, sem muita enrolação. Todo mundo já conhece as 5 massas de ar? Difícil? Decoramos alguma coisa? Quebramos a cabeça com alguma coisa? Sim ou não? Não, né? Beleza, perfeito. Rapidamente, só quero fazer uma ressalva para vocês aqui, que é referente a alguns mapas, alguns gráficos, eles tendem a não representar as 5 massas de ar. Exemplos desses aqui, a gente tem no verão a atuação das massas de ar, tá legal? E no inverno. Geralmente, na região do inverno, ou tanto no verão quanto no inverno, os autores, eles optam por não esboçar uma das massas de ar, tá? Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, no verão a gente tem a atuação das 5, tá? No geral, o ano inteiro tem a atuação das 5. Porém, que no verão, quem que tá mais fraco aqui no verão? A polar vai estar mais fraca no verão, todo mundo concorda? Sim, verão é mais quente, então a polar vai estar mais fraca, exatamente. Alguns autores vão optar por nem representar a massa polar durante o verão, tá? A gente tem aqui aqui esse gráfico aqui, por exemplo, ó, no verão ele nem coloca a massa polar, beleza? Mas eu sei que ela tá lá, certo? Eu tenho 5 massas de ar no Brasil, 5 massas de ar no Brasil, ok? E em outros gráficos eles optam por não colocar a MTC durante o inverno, mas de novo, ela tá lá, tá presente, não sumiu, beleza? Então, fiquem atentos com isso, única ressalva. Existem 5 massas de ar no Brasil, independentemente da época do ano, ok? Todo mundo tranquilo? Fechou. Só uma última ressalva de referente às massas de ar. Eu quero que vocês deem uma notada nesse mapa aqui é mais fácil da gente ver, mas eu quero que vocês vejam a atuação. Olha a atuação da MPA durante o inverno. Até onde ela chega? A atuação é as setinhas que estão saindo dela. Ela chega até a Amazônia? Ela chega na Amazônia e causa um fenômeno que a gente conhece como friagem. Já lembraram friagem? Eleva um pouco a temperatura na região, diminui um pouco a temperatura na região da Amazônia. Friagem isso acontece durante o inverno. Ela chega no Sudeste? Pô, no Sudeste com certeza chega. Ela chega no Nordeste, no litoral nordestino? Ela chega também no litoral nordestino, beleza? Então, durante o inverno, a massa polar mais atuante, mais influente no Brasil é a massa polar atlântica, ok? Todo mundo tranquilo? Fechou? E agora, olhem no verão. Quem que é a grande massa de ar no verão?
Tem duas, né? Mas qual que é a maior? MEC e a segunda? MTA, perfeito? As duas massas de ar no verão são as que mais vão brilhar, beleza? É importante também ressaltar a atuação tanto da MEC quanto da MTA, principalmente na questão da umidade, tá? Que eles vão ceder bastante umidade, principalmente na região do centro-oeste do Brasil, e dessa forma eles conseguem atenuar um pouco a questão da estiagem, do período de seca, que passa durante o inverno, fechou? Tudo tranquilo sobre massa de ar? Conhecemos as 5, conhecemos a atuação das 5, beleza? Das 5, né? Friagem em frente fria? Friagem é um fenômeno que acontece exclusivamente na Amazônia, beleza? Frente fria é quando está chegando uma temperatura mais amena, né? É quando a massa polar atlântica ela está entrando em vigor, quando ela está começando a chegar no país continente. A gente fala, vai estar chegando uma frente fria. Significa que vai baixar a temperatura durante algum tempo, beleza? Basicamente a atuação da massa polar atlântica. Na Amazônia causa essa friagem. Na Amazônia, geralmente a gente vai ver isso daí, a temperatura da Amazônia ela é muito fixa, ela varia muito pouco durante o ano, tá? Porém, durante o inverno a gente tem essa questão da friagem, o que faz com que a temperatura caia um pouco, fechou? Mas é coisa pouco também, não é nada de oh my god, beleza? Então, basicamente isso daí. Todo mundo tranquilo? Prosseguindo aqui, a gente tem a questão dos rios voadores. Todo mundo já ouviu falar sobre os voadores? Sim ou não? O que é o rio voador? É o rio que fica lá no céu? Não é, né? O que é? Massas de ar carregadas. Perfeito, tá certo. Os rios voadores, eles são basicamente a umidade carregada pelas massas de ar que vem lá do Nordeste, do litoral do Norte do Nordeste, passa pela Amazônia, bate na Cordilheira dos Andes e volta para o Brasil, tá legal? Então eles fazem exatamente este caminho aqui, ó. O calor equatorial, ele vai evaporar o oceano. Geralmente quando a gente pensa em rios voadores, a gente pensa na umidade da Amazônia. Tá errado? Não tá. Mas a gente tem que entender que esse rio voador, ele começa em princípio lá no oceano, beleza? A umidade do oceano vai sair, evaporar a água, se condensa na atmosfera. Esse vento ele vai vir empurrado pelos ventos alísios para dentro da Amazônia. Quando ele chega na Amazônia, é mais umidade ainda, certo? Então acaba se acumulando essa Amazônia. E continuando empurrado pelos ventos alísios, eles vão em direção da onde? Cordilheira dos Andes. Pergunto para vocês, essas massas de ar carregadas, elas conseguem ultrapassar a Cordilheira dos Andes? Não conseguem. Dessa forma, elas começam a descer de volta para o Brasil, em direção à região do centro-oeste e à região do sul do país, fechou? Então, dessa forma, durante o ano inteiro, a gente tem bastante abundância de chuva no Brasil, por conta da presença dos rios voadores, que é basicamente a umidade que vem lá dos oceanos, que vem da Amazônia, aqui para a região do centro-oeste e região sul do país. Todo mundo entendido? Rios voadores? Ok? Ó, o calor equatorial evapora o oceano, nuvens avançam trocando umidade com a floresta, chegando nos Andes, chuvas formam a cabeceira do Amazonas e retornam para o Brasil. O resto da umidade vem irrigar o sul e sudeste do país, centro-oeste também, tá? Então, é uma forma de o Brasil, uma das explicações por que chove bastante no Brasil, quase todas as regiões, durante o ano, os usadores também, tá? Principalmente os usadores atrelados às outras massas de ar também, a atuação das outras massas de ar, ok? Então, rios voadores, tudo tranquilo? Acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre bastante rio voador também, não tem muita dúvida no geral. Rapaziada, até aqui alguém tem alguma dúvida? Tô indo muito rápido? Tô de boa? 5 massas de ar, todo mundo conheceu? Característica de cada uma, tudo tranquilo? Rapidamente, antes da gente prosseguir, quero falar para vocês sobre eu já expliquei recentemente para vocês o que é os ventos alísios, correto? Vocês lembram o que são os ventos alísios? Lembram? Quer que explique de novo? Melhor explicar de novo, né? Tá, vamos lá. Como é que funciona a dinâmica dos ventos no planeta Terra no geral, no globo terrestre no geral? Eles se deslocam em que direção? Aleatório ou tem um sentido, tem um fluxo? O que vocês acham? Eles têm um sentido, eles têm um fluxo. Geralmente as massas de ar, elas se deslocam para regiões de menor pressão atmosférica. Aí eu pergunto para vocês, onde na Terra a gente tem a zona de menor pressão atmosférica? Linha do Equador, tá? A linha do Equador é a menor zona de pressão atmosférica que a gente tem na Terra, é na linha do Equador. Ou seja, toda a tendência dos ventos do mundo, das massas de ar do mundo, é ir em direção à linha do Equador. Só que a gente tem um grande problema. A linha do Equador está no centro. Vai vir vento de cima, vai vir vento de baixo. O que acontece quando esses dois se encontrarem? Vai um para o lado, outro para o outro? Perfeito. Isso é basicamente os ventos alísios. Aqui no Brasil, como é que isso aqui funciona?
A gente vê o mapinha do Brasil aqui, tá? Os ventos, eles vão... Deixa eu desenhar aqui na lousa, mais fácil. A gente vai ter a linha do Equador, beleza? Sim, ó. A linha do Equador. A gente tem vento vindo aqui de baixo. E vento vindo de cima também. Esses ventos, eles vão se chocar quando eles chegarem próximo à linha do Equador. O que vai acontecer? Cada um vai para uma direção, ok? Os ventos aqui da região sul do país, eles vão ir para onde? Para a esquerda, perfeito. E os de cima vão ir para a direita. Perfeito. Esses ventos aqui que estão indo para a esquerda e que estão indo para a direita, eles são basicamente o que a gente conhece como ventos alísios. São ventos que vêm dos oceanos no geral, ok? Todo mundo entendido o que são os ventos alísios? Pergunto para vocês, os ventos alísios no Brasil, eles coincidem com qual região? No norte e nordeste do país, ok? Então eles entram lá por onde a gente tem aqui a situação ali da evapotranspiração do Oceano Atlântico. O vento alísio ele vai empurrar essa umidade para dentro do país. Essa umidade vai se acumular com a umidade que já tem na Amazônia, vai seguir em direção à Cordilheira dos Andes, vai parar na Cordilheira dos Andes e voltar para a região do Brasil, beleza? Todo mundo tranquilo? Fechou? Deu para entender aí? Todo mundo entendido ventos alísios? Ok. Prosseguindo aqui, tipos de chuva. Sabiam que existe mais de um tipo de chuva? Ou não? Nunca ouviram falar? Já ouviram falar? Mais de um tipo de chuva? Vamos lá. Pensando aqui no nosso caso, são 3 que nos interessam, beleza? A chuva convectiva, a chuva frontal e a chuva orográfica, tá? Quero que vocês olhem primeiramente para a chuva convectiva, que é o primeiro caso que a gente tem aqui. Todo mundo aqui já terminou o ensino fundamental, né? Acredito que já? Tá no ensino fundamental? Já terminou? Já terminou? Já? Beleza. Então, rapaziada, todo mundo terminou o ensino fundamental, todo mundo passou pela fase lá do pessoal te ensinar o ciclo da água, certo? Todo mundo sabe como é que funciona o ciclo da água? Tá calor, aí o calor evapora a água, evapotranspira, aí a nuvem condensa, depois chove e repete. Esse é o ciclo da água, beleza? Esse é basicamente também o ciclo convectivo que a gente chama, ok? Esse momento de convecção também acontece dentro dos líquidos. Quando a gente estuda física lá, o momento convectivo é o momento de como você aquece o líquido, que o líquido mais frio ele fica no meio, e o líquido mais quente ele está embaixo, ele faz meio que um ciclo convectivo, esse momento convectivo dos líquidos no geral. Mas enfim, a chuva convectiva é basicamente a chuva que a gente aprende na escola mesmo, do ciclo da água. O que acontece? Ficou calor, vai acontecer a evaporação da água, vai se condensar e vai chover, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Isso é chuva convectiva. Também é conhecido como chuva de verão. Por quê? Alguém tem uma ideia? O que eu preciso para evaporar a água? O quê? Calor. Quando que é mais calor? No verão. Todo mundo entendeu? Faz sentido? Difícil? No geral não, tá legal? Então, chuva de verão ou chuva convectiva são a mesma coisa. Características da nossa chuva de verão. Ela, geralmente, é uma chuva muito forte, mas de curta duração, ok? Ou seja, sabe quando começa do nada uma tempestade violenta, aí uma hora depois acabou, não tem mais nada? Isso é basicamente chuva de verão, ok? Porque se acumula muito rápido, depois desce muito rápido também. É uma chuva muito forte, mas acaba bem rápido, ela é de curta duração. Então, características da chuva de verão, muito forte, mas de curta duração. Todo mundo tranquilo? Segundo caso, a gente tem a chuva frontal, ou frente fria, ou chuva de inverno também, tanto faz. Ela acontece quando a gente tem um encontro entre duas massas de ar, uma quente e uma fria, sempre dessa forma. Sempre entre uma massa de ar fria com uma massa de ar quente. E eu pergunto para vocês, chuva frontal vai acontecer geralmente em que época do ano? Inverno, sim ou não? Por quê? Porque é quando a gente tem a atuação da massa polar atlântica, beleza? Mais acentuada, né? Então, durante o inverno, esse tipo de chuva aqui é muito comum. Em contrapartida da chuva de verão, a chuva de inverno, ela é o oposto. Se a chuva de verão é muito forte e dura pouco, como é que vai ser a chuva de inverno? Fraca e longa duração? Todo tranquilo?
Sabe quando você acorda, tá chuviscando, você vai dormir e ainda tá chuviscando? Aquilo lá é basicamente chuva de inverno, chuva frontal, fechou? Difícil? Tranquilinho? Beleza. Para finalizar, a gente tem a chuva orográfica, ou chuva de relevo. Orográfica, montanha, né? Gráfica, disso tudo. Chuva orográfica, ela acontece, rapaziada, principalmente na região litorânea do país, tá? Porque, o que acontece? Vem a umidade do oceano, igual tá aqui na imagem, tá? Vem a umidade do oceano e ela começa a se acumular no pé da serra. O que acontece? Essa umidade, ela não consegue transpassar o relevo, né? A montanha, teoricamente falando, ela não consegue passar. Dessa forma, ela acaba se acumulando no pé da serra. Então, conforme ela vai se acumulando, o que vai acontecer com o tempo? Vai chover. Ela não vai ficar se acumulando para sempre. Uma hora, cedo ou tarde, ela vai acabar chovendo, beleza? Vai acabar precipitando. Então, quando isso acontece, a gente chama de chuva orográfica, tá? Ou chuva de relevo também pode ser. Acontece principalmente nas regiões litorâneas, onde vem a umidade do oceano, e essa umidade do oceano não consegue subir a montanha, não consegue subir a serra. Dessa forma, começa a chover lá mesmo, beleza? Todo mundo entendido? Sobre os 3 tipos de chuva, todo mundo entendido? Difícil? Bem basicão, né? Beleza. Vamos prosseguir agora. El Niño e La Niña. Já ouviram falar sobre El Niño? Esse ano tá tendo qual? El Niño, perfeito. Tá tendo El Niño aí, tá acontecendo. O que a gente tem que entender desse momento aqui? Rapaziada, o El Niño e La Niña, eles são basicamente um fenômeno que os cientistas não estão tentando entender por que acontece ainda, mas ele está associado com a temperatura da água aqui do Oceano Pacífico, como a gente pode ver aqui na água, tá? O El Niño acontece quando a água do Oceano Pacífico, ela aquece um pouco. Dessa forma, quando ela aquece um pouco, acarreta em algumas situações aqui pro Brasil. O que acarreta pra gente aqui no Brasil? Na região sul do país vai chover bastante e na região norte, nordeste, vai ser mais seco, beleza? O El Niño, o que significa El Niño? Tradução de El Niño? O pequeno ou o menino? Perfeito, o menino. Se El Niño é o menino, o que é La Niña? A menina. Ok, então se o El Niño chove na região sul e seca na região norte, a La Niña vai ser o contrário, sim ou não? Perfeitamente. Então La Niña vai chover na região norte e nordeste e seca na região sul, beleza? Todo mundo entendido? Para questões de provas no geral, isso daqui você já matou tudo, tá? Nenhuma questão de prova até hoje que eu vi foi além quando se trata de El Niño. Basicamente perguntava sobre isso aí, a atuação no Brasil. El Niño faz o quê? Choveu na região sul-sudeste. Ponto final, beleza? Todo mundo tranquilo? El Niño, vocês já tinham ouvido também, então bem tranquilinho pra gente no geral. E agora vamos passar para conhecer os nossos climas que a gente tem no Brasil. A gente tem alguns principais aí, quero fazer só um adendo aqui para vocês, antes de a gente prosseguir, que é referente ao tropical seco e úmido. Esse clima aí, ele é o clima que representa quase todo o Brasil em geral, ele tem várias e várias nomenclaturas, beleza? Então, assim, não é necessariamente somente esse nome. Pode ser só tropical, pode ser tropical seco, pode ser tropical úmido, pode ser tropical seco e úmido, pode ser tropical de altitude, pode ser tropical litorâneo, pode ser... Enfim, vários nomes, beleza? Então, não se apeguem tanto à nomenclatura. Tenta identificar melhor o que está acontecendo em determinada região para você pegar o clima de fato, beleza? Equatorial úmido é o clima da Amazônia, no geral, bem tranquilo. E o tropical seco é o clima da onde? Onde que é o lugar seco no Brasil? Caatinga, sertão nordestino, beleza? Depois a gente tem o litorâneo úmido, que é a região litorânea, bem tranquilinho também. E a gente tem o clima subtropical úmido também, que são os principais climas que a gente tem no Brasil. Todos esses climas, eles têm pequenas variações dentro deles, tá? Então, assim, a ideia aqui é fazer o quê? A gente identificar os principais climas, suas principais características. A partir disso, a gente consegue analisar algumas variações que vão acontecendo ao longo dos territórios em geral. Só a cunho de conhecimento mesmo, aqui na região do Sudeste, onde já dissemos que a gente está, a gente tem um clima que a gente conhece como tropical de altitude, perfeito, tropical de altitude. Tropical de altitude, ele é um meio termo entre o subtropical e o tropical, beleza? Porque a gente está bem próximo da região sul também, então fiquem com essa informação aí para vocês, beleza? Vamos falar agora de cada clima? Questões interessantes aqui. Eu vou mostrar um climograma para vocês
Vou falar de onde que é esse climograma e em cima do climograma e em cima do clima a gente vai trabalhando cada característica, beleza? Vamos lá. Começando com o primeiro climograma que a gente tem, vou mostrar como é que se lê primeiro um climograma. Dê uma olhada aí no gráfico. Tá vendo as barrinhas aqui embaixo? As barrinhas aqui embaixo, elas batem com os milímetros, tá? Então, é quanto choveu cada mês, beleza? Todo mundo conseguiu entender? Então, as barrinhas é a quantidade de chuva de cada mês. A linha que geralmente passa pelo meio representa a temperatura, ok? Então, a linha é a temperatura, as barrinhas é a quantidade de chuva por mês, ok? Esse primeiro climograma é um climograma da Amazônia. Uma coisa que vocês vão notar, os climas das principais regiões, eles são muito característicos, não tem como a gente errar esses climas. Um dos que a gente não tem como errar é esse aqui, clima amazônico. Por que eu não consigo errar isso aqui? Olhem para o gráfico, pergunto para vocês. Chove muito na Amazônia? Sim. No Brasil, o lugar onde mais chove no Brasil é amazônico. Caso, por algum motivo, você fique em dúvida entre amazônico e mais um outro, soma os milímetros. O que der mais chuva é o amazônico, ponto final. Não tem mais discussão, beleza? Inclusive, eu já resolvi umas 2, 3 questões por conta disso. Só de saber. Onde chove mais é amazônico. Então, ponto final. Depois disso, não tem mais, não importa mais nada, beleza? Então, se está chovendo muito, é amazônico, ok? As chuvas, ao longo do ano, elas estão bem distribuídas, sim ou não? O que vocês acham? No geral, sim, está chovendo bem o ano inteiro, tá? Então, chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Porque a Amazônia é um ambiente muito úmido durante o ano inteiro. Então, o ano inteiro vai chover bastante, ok? Mas, de novo, a gente consegue notar uma predominância de chuvas durante o verão, tá? Por quê? Isso é muito comum. Chuva de verão, o que mais acontece na Amazônia, por conta da temperatura, por conta da umidade muito presente. Então, no verão, a gente vai ter uma tendência a chover um pouco mais de fato. Mas, ainda assim, durante o ano inteiro, a gente tem bastante chuva. Então, a gente tem a chuva bastante distribuída durante o ano inteiro, ok? Referente à temperatura, eu quero que vocês analisem a temperatura. Qual que é a máxima temperatura da Amazônia? 26 graus ali? E a mínima? 24. O que vocês acham? Tá variando bastante? Ou não? Tá bem parelho durante o ano inteiro? Isso é o que a gente chama de amplitude térmica. Se eu perguntar para vocês, a amplitude térmica da Amazônia é alta ou baixa? Baixa, ok? Alguém consegue me explicar o porquê? Bacia? Explica um pouco mais. Equador? Quase lá, me explica mais. Vamos lá. Continentalidade? Não, vamos lá, continua. Tá mais óbvio do que parece. Oi? Úmido. No que a umidade afeta no clima? Afeta... Baixa amplitude, perfeito. Dá pra ver. Mas por que ela faz isso? Porque ela é o maior regulador térmico que a gente tem, certo? Lembraram disso daí? Quem estudou física aí, quem fazou já... como é que é? Calorimetria? Acho que é calorimetria que fala. Termologia, termodinâmica, tudo mais. A gente sabe que água ela é o maior regulador térmico que existe no planeta Terra, beleza? Então, dito isso, a Amazônia é um ambiente bastante úmido, sim ou não? Muito úmido, sim ou não? Sim? Então, pô, se mais úmido, menor amplitude térmica, tranquilo? Então, na Amazônia, se é muito úmido, a amplitude térmica vai ser bem pequena, vai ser bem baixa, ok? Todo mundo conseguiu entender? Fechou? Beleza. Basicamente, esse aí é o clima da Amazônia, ok? E um climograma da Amazônia. Cara, você bateu o olho nisso aqui, pô, tá chovendo bastante o ano inteiro e a amplitude térmica tá pequena, é amazônico, ponto final, ok? Não tem mais dúvidas, fechou? Todo mundo entendido? Tranquilinho? Vamos pro próximo aí. De onde que é esse clima aí? De onde vocês acham que é? Caatinga, todo mundo tranquilo? Perfeito, tá? Por isso que não dá pra errar. Dá pra errar? Até dá. Mas é muito difícil a gente errar questão de climograma, por conta disso, cara. O amazônico é muito específico. Aí você bate o olho nisso aqui, pô. É muito específico também. Se você vê um gráfico e não tá chovendo nada, é Caatinga, ponto final. Vai pro próximo, não tem muito o que pensar, tá? Mas vamos dar uma analisada. Como é que é a amplitude térmica aqui da Caatinga? Ela tá indo de 30 na casa dos 20 ali? Sim ou não? Uns 10 graus? É alta ou baixa? Já é alta, tá? A gente já considera alta. Se não me engano, acima de 4, 5 graus a amplitude térmica já é alta, tá? Já é amplitude térmica elevada. Aqui, tá variando aqui entre 30
30, 25, um pouco acima, um pouco abaixo. Mas, enfim, então a amplitude térmica um pouco acentuada ali, se comparado, obviamente, com a questão da Amazônia. Pergunto para vocês, as chuvas elas estão bem distribuídas? Nem tá chovendo, imagina distribuída, beleza? Então também não estão bem distribuídas durante o ano, ok? Então isso aqui é basicamente o clima da Caatinga. Pô, difícil de entender isso aqui? Difícil de pegar isso aqui? No geral não, né? Bem tranquilinho. Que mais? Para finalizar aqui rapidamente, rapaziada, a gente termina isso aí na próxima aula. Acho que amanhã vai ter aula de novo. Eu começo falando sobre climograma pra gente terminar. Mas antes da gente finalizar a aula, só quero falar só de mais um clima, que é o subtropical. Olhem para o subtropical. Qual característica aqui que você olha e já chama a atenção na mesma hora? Amplitude térmica, ok? Quando você vê uma amplitude térmica muito elevada, principalmente durante o inverno, muito provavelmente vai ser o quê? Subtropical, beleza? Da região sul do Brasil. As chuvas estão bem distribuídas, sim ou não? Sim, também. Está chovendo o ano inteiro. Óbvio que a gente tem uma predominância durante a época do verão, isso é comum, mas ainda assim está chovendo bastante o ano inteiro. Então, sim, bem equilibrado. O único problema aqui é a amplitude térmica, que durante o inverno a temperatura pode chegar em algumas regiões abaixo de 0, ok? Esse é um grande problema. Mas amanhã a gente finaliza isso aí e faz algumas questões, beleza? Falou, rapaziada, valeu!